desde que o homem pecou, desde que o homem se afastou de Deus, que houve algumas e muitas, talvez, tentativas do homem se aproximar de Deus com sua força, pelo seu jeito. O homem tentou fazer sacrifícios, Deus aceitava uns, não aceitava outros. Um evento muito conhecido, a torre que chamamos de Babel, onde o homem tentava se aproximar de Deus. E, ao longo da história, as religiões criaram rituais para o homem se aproximar de Deus, isolamentos, monastérios, jejuns prolongados, penitências, sacrifícios, flagelos, onde homens se reuniam em um lugar, cada um com um chicote na mão, as costas desnudas, e um açoitar o outro para ver se, através dessas loucuras, Deus o via de alguma forma. E esqueciam do profeta que dizia: porque os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos que os nossos. Então, o que era impossível ao homem se aproximar de Deus, quando João Batista começa seu ministério e anuncia aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele diz: o reino de Deus se acerca, o reino de Deus se aproxima. Como não nos foi possível nos aproximar, ele desceu. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, quando o céu desce, nós temos uma ideia do que seriam os resultados da descida do céu. A primeira coisa que vem ao nosso coração é a quietude, a paz, a alegria, o gozo. Possivelmente, conjuntamente com isso, como efeitos colaterais extremamente positivos, curas, respostas, contentamento. Mas nós temos que entender o mecanismo, o que é que faz o céu descer. A palavra que João utilizava antes de anunciar que Jesus representava que o céu descia, que o reino se aproximava, que o reino vinha até nós, ele usava duas palavras. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, toda vez que você achar que a sua vida está um inferno, arrependei-vos e convertei-vos, para que se acerque o reino dos céus. Toda vez que meu casamento, nossa vida, nossa familiar começa a entrar em conflitos, brigas, contendas, o que é que falta, pastor? Arrependei-vos e convertei-vos. Abra a porta para que o reino dos céus venha sobre nós. Nós estamos falando há algumas semanas sobre a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Ação essa que começa no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce de uma maneira diferente. Não apenas uma descida para abençoar temporariamente, mas para fazer morada. Quando ele desce para fazer um divisor de águas, antes e depois. Desce para dar poder àqueles homens que tinham tanto conhecimento, tanta experiência, mas faltava poder. Na hora de testemunhar, eles temiam. Na hora de tomar uma posição, eles pensavam 2, 3, 4 vezes e estavam sempre tomando a decisão errada. Fugiam, mentiam, traíam, negavam. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem e dá poder àqueles homens. E aqueles homens começam a ter poder para testemunhar, não importava mais o lugar. E esse poder está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. Ele veio para nos dar poder para testemunhar aqui, ali ou em qualquer lugar. Isso não depende de nós, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. E talvez você pode me dizer: pastor, eu tenho escutado essas mensagens e eu gosto, eu tenho recebido, muitas pessoas mandam mensagens para mim, falam comigo, dizendo como está sendo didático, como está sendo importante. Mas muitas vezes também as pessoas dizem: mas está faltando alguma coisa, parece que falta um. Não é?
E existe um texto bíblico que, se Deus permitir, nós vamos pausar hoje, que fala do convencimento do Espírito Santo. O que é o convencimento? Quando ele diz arrependei-vos, a palavra arrependimento em grego é metanoia. Metanoia significa mude a sua maneira de pensar, mude a sua mentalidade. Não tem como eu mudar a minha mentalidade se eu não estiver convencido que é melhor essa nova mentalidade. Por exemplo, uma criança, se ela pudesse escolher o seu cardápio por si, ela escolheria coisas realmente muito importantes. Seria pizza, Coca-Cola, chocolate, doces, ice cream, né? Sorvete e coisas desse tipo, não é? Quando o pai e a mãe dissessem, não, você precisa comer proteína, você tem que comer carne, frango, você precisa comer arroz, feijão, você precisa colocar aí carboidratos e proteína, eu não vou entender essa conversa. Então tem que falar, não, tem que comer a comida, tem que comer comida, né? A comida de verdade, né? Então, normalmente, a criança, ela não quer. Se ela puder preferir, não é? Ela vai querer uma dieta mais saudável. Ela precisa ser convencida. E esse convencimento se dá com o tempo, porque durante muitos anos ela vai comer por obediência. Não sei se me faço entender. Quando a gente faz o certo, porque é o jeito, porque estamos numa igreja e todos agem assim, aqui nessa igreja nós somos monogâmicos. Cada homem deve ter uma mulher, e cada mulher deve ter um homem. Então, se um irmão chegar aqui e dizer assim, pastor, estou com uma ideia maravilhosa, estou vendo aí pessoas precisando de ajuda, vou fazer duas famílias e vou levá-las para a igreja. Deixa um banco grande aí, porque eu vou sentar no meio, Maria e os meninos para um lado, Joana e os meninos para o outro. Eu acho que não vai dar certo, vai? Ele vai achar que isso não vai funcionar, porque nós não temos este hábito e nem essa crença. Nós pensamos diferente, sim ou não? Então, muitas vezes, porque estamos aqui nesse meio, cuidamos de não falar palavras ruins, aprendemos a falar melhor, não dizer palavras torpes, a cuidar melhor do seu olhar, a cuidar melhor da sua maneira de atuar. Mas o que nós precisamos entender, e esse é o grande elan, é a grande virada, e somos adultos que fomos convencidos do estilo de vida do céu, ou somos crianças que vivemos numa casa e precisamos cumprir regras, porque nessa casa assim funciona. Você diz, como é que você sabe disso, pastor? A melhor maneira é quando você tem a oportunidade de estar sozinho. É aquela criança que está na escola, e vamos supor que fosse assim, a escola dissesse, temos duas opções, um arroz, feijão e frango, e a outra é pizza, Coca-Cola e tal. Ele sozinho, ele diz, opa, chegou minha vez. Né? Ele começa a cantar aquele hino, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, né? Então, só que para o lado errado. Então, o que eu estou dizendo é isso, queridos. É quando você tem que viajar sozinho, é quando você está sozinho no seu escritório ou no seu quarto. É nesse momento que as coisas vão se evidenciar. E a palavra de Deus diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Permita que eu leia um pouco mais desse texto para que a gente possa entender um pouco mais do contexto. Em João 16, 7 diz, Jesus falando, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, como de fato Jesus foi, eu vou-lo enviarei, como de fato ele o enviou. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu não estarei mais aqui para oferecer um modelo, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo,
Aí ele explica, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E se Deus assim permitir, e eu espero tremendamente que Ele me use nesse momento, para que não saia de mim palavra, mas dEle, nós vamos entender o que é que significa essas três coisas, e eu creio que isso vão ser ferramentas poderosas para nós. Você recebe? Amém. Vamos entender isso, queridos. O mundo sozinho não entende absolutamente nada sobre Jesus e seu governo. Por quê, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. Você sabe o que é que significa jaz? É uma expressão usada para alguém que está enterrado, morto. Jaz. Está anulado, está morto. O mundo jaz no maligno. E o mundo está morto nos seus próprios delitos e pecados. E, pasmem, nós pertencíamos a esse lugar. A Bíblia diz que nós fomos transladados, transportados do império das trevas. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Nós éramos mortos ambulantes. Andávamos mortos, separados da glória de Deus. Nós só passamos a entender as coisas espirituais através da ação espetacular e absolutamente sobrenatural do Espírito. Me lembro muito no dia que eu me converti, já contei esse testemunho aqui, não pretendo repetir-o na íntegra, mas quando estava no meu quarto, que recebi a visita do Espírito Santo, e que ali li a palavra, um versículo que dizia: Filho do homem, até quando irás contra meu reino? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Naquele dia, eu entendi a Bíblia. Foi a primeira vez assim que foi claro para mim. Claro que quando eu era menor, criança, na escola dominical, onde minha mãe me levava, que era como se fossem os pequenos discípulos aqui, eu fiquei conhecendo uma história, a história de Jonas e o grande peixe que o engoliu, a história de Davi e Golias, mas entender uma história, compreender uma história, não significa necessariamente entender, saber o significado disso, que isso entre no seu coração. Às vezes, quando tentei ler a Bíblia, era como se fosse letras pesadas e difíceis para mim. E eu sempre fui ávido por leitura. Desde criança eu lia um livro atrás do outro. Mas a partir dessa noite, a partir desse dia, a partir desse momento, é como se um véu fosse tirado e eu passei a entender as Escrituras. Eu passei a ler a Bíblia e aquilo era claro para mim. Me faço entender ou não? Então, a ação do Espírito é algo espetacular. O nascer de novo não é dizer, eu agora quero frequentar essa igreja apenas. O nascer de novo é nascer da água e do Espírito. É passar a ser uma nova criatura, onde a cada dia as coisas velhas perdem sentido. E as coisas que eram velhas vão se fazendo novas. Nós só entendemos essa ação espetacular através do Espírito Santo, como Efésios 1,17 diz, Paulo orando, Paulo pedindo. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Paulo não estava dizendo, eu peço muito a Deus que vocês fiquem menos ruins, mais bonzinhos. Paulo não estava dizendo, eu estou pedindo todo dia a Deus que João deixe de brigar tanto com Maria, isso vai terminar mal. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, olha, fulano de tal aí que vez por outra não é honesto no trabalho, eu estou pedindo a Deus para ele ser. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, eu estou pedindo a Deus que dê a vocês o seu Espírito. Porque quando ele der esse Espírito e você o receber, o Espírito os tornará sábios. É uma consequência. Eu sou convencido, meus olhos se abrem, eu me torno sábio. Por quê? Porque ele revela Deus a nós e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Essa é a grande pergunta que eu preciso fazer e você a cada dia. Senhor, eu te conheço tanto quanto eu devo conhecer?
Me abro para que teu Espírito me convença, me abro para que teu Espírito me revele. Eu quero ser revelado a ti. Eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que o Senhor me conheça como eu sou conhecido. Paulo diz em 1 Coríntios 13, nós agora vemos por espelho, mas então veremos face a face, e o conhecerei como sou conhecido. Mas é um processo glorioso, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Não pode ser de glória em queda, de queda em glória, mais ou menos vai, agora eu voltei. Não, tem que ser um processo apesar de luta, de tormenta, de batalha, de dificuldades, para cima. É como o sol que nasce pela manhã e não tem quem pare. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ser dia perfeito. Essa é a vereda do justo. Peço, versículo 18, que Deus abra a mente de vocês. Vocês estão entendendo aqui, gente? É um processo de revelação. Eu peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Existe uma esperança que fez com que o Deus Todo-Poderoso nos desse um chamado. E às vezes eu estou com os meus olhos fechados, porque é tanto problema, é tanta luta, às vezes dificuldades, às vezes enfermidades, às vezes gente que não me compreende, eu que não compreendo gente, às vezes pessoas que eu sinto que me traíram, e às vezes pessoas que acham que eu os traí, e assim vai. E ele está dizendo aqui, é importantíssimo que a minha mente seja aberta por Deus. Porque quando Deus abre, eu vejo a luz dele. E conheçam a esperança para o qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Ele está dizendo assim, você precisa saber, eu preciso saber, nós precisamos saber, gente. Olha que coisa linda, as bênçãos maravilhosas que existem armazenadas para você, para mim, para nós, porque são prometidas por Deus para nós. Existem bênçãos ainda não recebidas, não alcançadas, porque não entendo, porque a minha mente está fechada. E ele diz mais, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa. Olha que coisa incrível. O poder que age em você, o poder que age em nós, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Sabe aquela batalha, Cristo preso lá no Sheol Hades, ali, desceu ali ao inferno, sem ter pecado, mas se fez pecado por nós? A Bíblia diz que a morte não pôde contê-lo, porque esse poder espetacular entra nesse mundo dos mortos e a morte não teve poder para detê-lo. Ele ressuscitou. E ele está dizendo que esse poder fantástico, maravilhoso, é o mesmo poder que opera em você e opera em mim. E esse poder faz coisas. Quando ele tira Jesus dali, quando ele ressuscita Jesus, ele fez, é concomitante com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Se você anda se arrastando, se você anda lá para baixo, se você anda... como eu tinha um hino muito antigo, quando eu era adolescente, que se cantava nas igrejas, até que eu tive mais entendimento, eu disse, eu não quero mais cantar esse hino. Era um hino alegre. Ele dizia, né? Quem tem Jesus, gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Aí era essa parte. Tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas de novo levanta e começa a cantar. Que vida é essa, querida? Está com Jesus? Estou. Tropecei. Ui. Aí fui me levantar, caí acolá. E que fé? Me levantei, vamos embora. Isso é outra coisa, isso é pensamento positivo. Isso é outro hino que não é muito cantado nas igrejas, que é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem nada a ver. Você diz, mas o crente não pode tropeçar? O crente não pode? Sim, mas a promessa é outra. Ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado, porque você foi feito, criado de novo em Cristo Jesus, para que ande nas boas obras que Ele criou de antemão, para que você andasse nela, e você não é mais vencedor, nem é campeão, você é mais
do que vencedor naquele que vos chamou. Amém, queridos? E é esse poder que ele está dizendo que convencerá o mundo. E você diz, como é que ele vai fazer para convencer o mundo? O mundo não vai ser convencido por esse poder inicialmente. Esse poder precisa de nos convencer. E você será usado, e eu serei usado para convencer o mundo de 3 coisas. São 3 coisas básicas. Se nós formos convencidos dessas 3 coisas, nós vamos sair daqui hoje diferentes. Você quer? A primeira coisa que ele convence é do pecado. Do pecado. Nós vivemos num mundo enfermo com muitas enfermidades. Há muitos anos tem uma que é uma batalha. Vez por outra perdemos alguém para ela. Às vezes alguém consegue mais anos de vida, que é o câncer. Existe algo pior do que o câncer, e se chama o pecado. Só tem um remédio para essa enfermidade, que é o governo de Deus. A gente chama do evangelho do reino, mas às vezes é difícil de entender. Evangelho do reino. A gente não vive numa monarquia, eu pelo menos não vivo, não sei se você vive. Então a gente não tem muita ideia dessa coisa de reino. Naquela época era mais fácil de entender. A palavra reino, o melhor sinônimo que eu encontro para nós ocidentais é governo. Para acabar com o pecado só tem um jeito, o governo de Deus. E note uma coisa importante. Aqui não está falando de pecados, aqui está falando de pecado no singular. A Bíblia muitas vezes chama pecados. Ele diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Quando ele faz uma lista da obra da carne, ele faz uma lista de pecados. Adultério, fornicação, mentira, roubo, por aí vai. Uma lista de pecados, atos que se cometem. Mas ele não está falando de atos, ele está falando de algo anterior aos atos. Está falando de algo no singular, o pecado. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse trecho, depois eu animo vocês a lerem mais, porque ele é muito, parece uma coisa terrível, e é. Mas ele é animador porque ele diz que também por um só homem entrou a vida. Amém? E ele é Jesus. E eu me lembro porque há muitos anos atrás, nós temos uma família aqui ainda na igreja, a Carla Rossi, que é casada com o Alejandro, e teve um tempo que a família estava mais por aqui. Hoje eles estão morando em cidades mais para cima, 1h30 de distância, que era exatamente a família de Dani, de Giovanni, e eles têm muitos filhos, 4, né? A sorte foi que parou, porque eles começaram a fazer menino. Vou te contar uma coisa. E os meninos são lindos, grandes, né? São altos. E o mais velho, acho que era Lucas, é Lucas o nome dele, nós fomos jantar na casa dele quando o Lucas era pequeno. E o Lucas era muito atento, ele ficava assistindo tudo. E ele estava lá assistindo um vídeo evangélico, quando uma das músicas lá explicava que o pecado entrou no mundo. E eu fui jantar na casa dele, e ele sentou perto de mim, assim, meio preocupado, porque ele era assim, meio aquele que estuda muito, sabe, aquele menino que está ali de óculos. E ele chegou para mim, como quem quer me dar um grande segredo, uma coisa mesmo complicada. Ele disse, pastor, eu disse, oi, o pecado entrou no mundo. Como quem diz, eu sei que o senhor vai ficar muito triste com isso, mas eu preciso lhe avisar. Eu achei tão bonitinho. Eu disse, mas não para aí não, querido. Eu disse, do mesmo jeito que entrou por um homem, por outro homem, entrou a vida e a salvação, e o nome dele é Jesus. Ele ficou muito contente, ele ficou assim. Então, eu digo, ele vai tirar o pecado, ele quem vai convencer o mundo. Eu disse lá algumas coisas numa linguagem que ele podia entender. Mas eu quero que nós saibamos isso. Isso é uma enfermidade que entrou, é um vírus. A gente teve muito medo agora, talvez alguns ainda tenham, desse vírus que está por aí, que esteve por aí, ainda anda por aí. Eu lembro que paramos tudo, fomos para casa. Não foi uma agonia muito grande? Sim ou não? Não se compara. Esse passou a ser um vírus hereditário. Na hora que Adão peca, o pecado entra no mundo. E, a partir daí, todos os filhos
netos, bisnetos, todos nascem infectados com esse vírus. Você diz, mas uma criança, pastor, não nasce adulterando. Não, mas ela nasce com o pecado. Talvez ela ainda não pratique pecados, mas ela nasce com o pecado. Por isso que quando ela começa a andar, começa a falar, naturalmente, sem fazer grandes esforços, ela lhe surpreende, mentindo, manipulando, e você às vezes acha engraçado, porque é pequenininha, não é? Eu tenho, por exemplo, uma neta a mais nova, que é Laila, que ela sempre foi muito falante e tudo, puxou a mãe, eu acho que nada ao avô, mas ela ali conversando com a mãe, ela gosta muito de maquiagem. E a mãe notou que os batons dela sumiram. E a mãe chamou, Laila, cadê os batons? Ela disse, não sei de nada. Você pegou, Laila? Não. Você guardou os meus batons? Não. Pequenininha, 2, 10 anos ali. Eu vou lá no seu quarto. Veio aquela unção de policial na minha filha, ela disse, eu vou fazer um baculejo lá no teu quarto, eu vou dar uma geral ali para ver. E ela, bem séria, disse, mãe, pode ir, olhe tudo, só não olhe naquela gaveta do lado direito. Natural. Quem ensinou? Sabe, queridos, vamos entender isso. Lá no Éden, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus, sim ou não? A única coisa que ele não podia fazer era comer do fruto de uma árvore. Podia o resto todo. Mas aquela uma árvore dava a impressão ao homem que ele não mandava nele. Você pode tudo. Dê nome a todos os animais. Namore com a Eva. Faça uma grande multidão de pessoas. Mas tinha uma árvore que eu ainda não tinha domínio sobre ela. Aquela árvore representava o seguinte, você não é o bambambam, você não é o cara, você não manda em você. Você não é o dono do seu nariz. O pecado se chama atitude, é diferente. O homem tinha comunhão perfeita com Deus, relacionamento, alegria, abundância. O que foi que o diabo ofereceu a ele? Entendimento. O que é que significa entendimento? Informação é poder. Entendimento é poder. Eu cheguei aqui no Doral no ano de 1998. Você imagine se naquela época nós tivéssemos informações privilegiadas. As pessoas que tiveram informações privilegiadas. Porque algumas tiveram. Quando o Doral trocou esse pedaço aqui do Dolphin Mall e entregou a Sweetwater para poder comprar a parte de Medley lá de cima, onde hoje eu moro, até 100 e tanto, porque não ia, o Doral só vinha até 58. Essa troca permitiu ao Doral ter muita terra, muito mais terra. O Doral era uma cidade muito pequena. Era uma cidade que habitava mais ou menos aí nesse H da Dolphin, com Torne Park e Palmeiro, passava um pouco por ali. Então, quando essas coisas foram feitas, aquela parte lá de cima, como o Doral sempre foi pântano, aquela parte lá de cima é tudo pântano, não tem valor nenhum. Nada. Medley recebia impostos daquilo ali, nada. Rural, como aqui ainda tem um terreno aqui, que tem umas vaquinhas ali, no estilo, me engano, que eu gosto, para poder pagar o imposto rural, para não ser urbano, isso não é caro. Você diz, pastor, eu estou falando dos Estados Unidos. Fala assim, não. Tem em todo canto, queridos. Onde entrou o pecado, é natural os pecados. Você imagine quem teve informações privilegiadas. Comprou terra lá, no Medley, a preço de banana? É barato banana? Não, a preços de banana ou de qualquer coisa. Reservou e ficou quieto. Quando o Doral comprou, que começaram a chegar as avenidas, o que foi que aconteceu com o terreno? O plebeu virou príncipe. Entendimento, informação, curiosidade, quero saber tudo. Não tem essa vontade na gente? Não tem ou não? Às vezes está tendo uma conversa ali, duas pessoas, a gente fica doidinho para escutar o que é. Não é não?
Eu queria ser uma mosquinha para ficar escutando a conversa que está ali, não é? A gente chega e diz, e o que foi que houve? A pessoa conta um pedaço, mas não conta tudo. Pessoa má, né? Pessoa que ela conta um pedaço, aí não conta o resto, diz, é melhor não contar o resto. A gente diz, mas por que é que você começou a contar? Ou não contasse nada, porque agora como é que eu vou viver sem saber essa informação? Que não é nada, mas é porque eu quero saber. Existe uma coisa no homem que é o seguinte, quero ter poder, quero mandar em mim, quero ter informação, quero ser o cara que sabe tudo. Você está entendendo isso ou não? Isso começou a se apoderar de Eva e de Adão, queridos. Eles arriscaram tudo e desobedeceram, pela oportunidade de viver por conta própria. Será que isso é tão incomum hoje em dia? Quantos não estão destruindo suas casas, suas famílias, dizendo assim, chega, porque eu quero viver a vida. E você fez o que até agora? Você criou uma família, você tem filhos, você lutou, alguém estava do seu lado o tempo todo, nos tempos bons e maus, com lutas, com dificuldades, mas do seu lado. Aí agora você achou um local que você diz, não, agora eu estou me sentindo bem onde eu estou fazendo. Aí você diz, agora eu vou embora. Isso está aí, queridos. O nome disso são pecados, pastor? Não, isso traz pecados. O nome disso é o pecado. Vamos entender melhor. É quando eu digo assim, na verdade eu estou dizendo assim, eu quero ser o meu Deus. Eu quero declarar a minha independência de Deus. Eu quero dizer a Deus o seguinte, não manda mais em mim. Você vai ficar no seu lugar, quer me ajudar. Quando eu precisar de você, eu oro, você me cura. Quando eu precisar de você, você vai abrir uma porta de emprego para mim. Quando eu precisar de você, você dá um jeito na minha mulher, dá um jeito no meu marido. Mas quem manda em mim, sou eu. Vou para a igreja, mas vou procurar pastor que diga do começo ao fim que eu sou o cara, que eu sou bom, que eu sou campeão, que eu sou maravilhoso e que, por mais que eu peque, nada importa, Jesus continua me amando, e isso é um fato que ele continua me amando, mas não significa que continua tendo comunhão. Falta pastores que digam, quando você peca, você não muda o amor que Deus tem por você, mas você muda o relacionamento, você deixa de ter acesso ao Pai. Você morre nos seus delitos e pecados. Sabe, queridos, o pecado não é o que o homem faz. É uma atitude interior de independência. É o que acontece antes. Antes que Eva comesse daquele fruto, e antes que Adão comesse daquele fruto, havia dentro do coração deles o desejo. A Bíblia diz que quem é pecado não diga, quem é tentado não diga que é tentado de Deus, porque Deus a ninguém tenta. Antes nós somos tentados pelos nossos próprios desejos pecaminosos, nossa própria concupiscência. Há uma diferença absurda entre pecado e pecados. Pecado é uma atitude. Pecados são atos consequentes dessa atitude. Quando eu permito que dentro de mim exista uma vida independente de Deus, eu acabei de abrir a fábrica de pecados. A partir daí, abriu a porteira. Não é preciso mais fazer força para pecar. A desobediência de Adão foi consequência da sua rebelião interior. E sabe, queridos, só o Espírito Santo é capaz de convencer disso. Eu vou explicar por quê. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é capaz de reconhecer, de ser convencido que alguns pecados não são bons. Às vezes, por uma boa educação familiar. Uma pessoa sabe, roubar não é certo. Sim ou não? Precisa de uma intervenção divina para isso? Precisa que o Espírito Santo traga uma revelação, roubar não é certo? Até quem rouba sabe que não é certo. Então, não é para isso que o Espírito Santo veio. Até as próprias leis nos informam. Você vai dirigir? Vou. Tem regras. Se você infringir as regras, você está sujeito a penalidades. Todos sabemos disso. Isso não precisa do Espírito Santo convencer. E o que é que o Espírito Santo precisa me convencer? Pastor, o Espírito Santo precisa me convencer que eu sou um péssimo gestor da minha vida.
eu não sei cuidar de mim. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, não é apenas como Salvador, é como Senhor e Salvador. Quando Saulo, que perseguia a igreja, recebe o impacto da presença poderosa de Deus, ele já não sabia quem era, mas ele reconhecia, e ele diz: quem és tu? Senhor. E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O remédio para o pecado, pastor, é acabar com a independência de Deus, é decretar: a partir de hoje, na minha vida tem um rei, a partir de hoje, na minha vida tem um Senhor, a partir de hoje, Ele manda e eu obedeço. Vou comprar um carro, preço bom tal. Não é assim, meu filho. Você vai perguntar ao seu Senhor: é para comprar esse carro? É para vender esse carro? É para casar? É para esperar? É para entrar nessa faculdade? Ah, mas as portas se abriram. Mas não é porque toda porta que se abre é boa. Tem muita porta que se abre que não é legal, querido. Você não sabia disso, não? Você não sabia disso? Aliás, as portas mais abertas que eu conheço, quando a gente anda por aí, elas não são muito legais, não. Muitos anos eu trabalhei em São Paulo e muitas vezes saíamos para jantar com empresários, e me lembro uma rua que tinha algumas casas de massa, acho que era a Rua Augusta, e sempre eles gostavam de me levar para comer naquela rua, e às vezes tínhamos que estacionar mais em cima, até chegar lá, no restaurante que chegávamos, na época acho que era a família Mancini, Gigeto, coisas assim. Você tinha que chegar, você tinha uma fila, a porta estava fechada, o garçom estava lá, você tinha que conversar, esperar lá. Mas na caminhada até chegar lá, tinha muitas portas abertas, que você, quando ia passando as portas, pá, 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 se você olhasse, já ouviu falar em polidance? É dali para mais. E parece que aquelas moças tinham muito calor. Dava essa impressão. As portas estavam escancaradas. Então é porque Deus estava abençoando, querido. Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a porta que conduz à salvação. Há uma expressão que eu vi um dia desse, e eu vou dizer que eu vi, para que vocês não digam amanhã, o pastor Júnior inventou. A expressão dizia assim: a porta continua estreita, ela nunca entrou em reforma. Porque a porta tem um nome, e o nome é Jesus. Você está vendo ali a raiz da árvore? A raiz da árvore é a independência de Deus, são as atitudes interiores, ou a atitude interior. Quero mandar, ninguém manda em mim, e por aí vai. A partir daí, quando a árvore cresce, vem os frutos, os atos: roubo, glutonaria, rebeldia, avareza, adultério, ira, contenda e coisas semelhantes a estas. Jesus diz, preste atenção no que é que ele diz: o machado já está, a raiz. Quer ser cheio de Deus? Quer ser abençoado? Deixa esse machado cortar essa raiz. Você diz: mas a árvore vai cair. Não, vai cair essa montanha de frutos ruins. Você diz: e como é que vai ser? Eis que eu faço novas todas as coisas. Nós temos que entender que o homem está perdido não é por falta de perdão, não. Jesus já perdoou essa raça humana inteira. O homem está perdido porque é rebelde, independente de Deus. Conversão não é só cortar galhos. Me converti, estou na igreja. Vamos cortar uns galhos. Ih, rapaz, estou falando muito palavrão. Então vamos se ajeitar aí para não falar mais palavrão. Não sei se você sabe, quando você corta galhos, geralmente com o tempo eles voltam a crescer. Alguém que fazia alguma coisa errada e dá uma segurada por um tempo, corta, daqui a pouco volta. Aquele velho exemplo que eu disse a você: Jesus me transforma em ovelha, eu passo a ser ovelha. Eu antes era um porquinho. Não vou chamar você de porquinho para você não sair assim chateado comigo, mas eu vou falar de mim. Então não é alguém que me pegou, me deu um banho, me ajeitou,
me levou para dentro de casa, disse, você agora é meu pet. Deu umas vacinas, botou um laçarotezinho de fita. Se eu sou porquinho, eu estou ali dentro, porque é o jeito. Ainda bem que tem comida. Mas se abrir aquela porta, meu querido, a carreira é grande procurando o primeiro lamaçal. Precisa ter uma mudança aqui dentro. E quem convence isso é o Espírito Santo. Minha mãe falou a vida toda para mim. Minha mãe me ameaçou a vida inteira como alguém que ficaria para trás no arrebatamento da igreja. Ela disse, vai ser triste, eu arrebatada e você aqui na terra. Não adiantava. Ela dizia, quando Jesus olhar para você, ele vai dizer para a esquerda que você é bode, você não é ovelha. Não adiantava. Minha mãe dizia para mim com todo carinho e amor que era possível. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo. E eu aumentava o som dos Beatles e dos Rolling Stones. E eu continuava indo para as boates, até o dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. E me arrebentou por dentro para me salvar. E a partir desse dia, eu pude ver e pude ser revelado. Sabe, queridos, a morte de Jesus é uma parte importantíssima do Evangelho. Mas existe mais. Existe a vida de Jesus. Jesus não continua numa cruz, Jesus ressuscitou. Nós sabemos em Romanos 3,12, todos se extraviaram, uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós temos um evangelho que é aceite Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar? Olha, aqui nessa igreja é mais barato. Você aceita e fica tranquilo, aqui não vai ter ninguém no teu pé. O evangelho não é esse não, queridos. O evangelho é o contrário. Naquela madrugada que eu me entreguei ao Senhor, minha pergunta era assim, o Senhor me aceita? Porque eu olhava para mim e eu dizia assim, se fosse eu no lugar dele, eu não me aceitava. Porque pense num rapazinho mentiroso, safado, presepento, e, pasmem, se cumpriu na minha vida a palavra que disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas é aquele que vem a mim, porque ele já fez a parte dele. Jesus já veio, já deu a vida, já ressuscitou, está de braços abertos, agora é a hora de eu ir até ele. Então, quando ele me convence desse pecado, eu digo, acabou. Eu não quero mais viver independente de Deus, eu quero estar embaixo do senhorio de Cristo. Amém, queridos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é que o Filho liberta, pastor? O Filho liberta indo lá no mercado de escravos e me comprando. Ninguém pode me tocar mais, agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu agora sou propriedade dele. Está escrito na minha alma, não toque, propriedade de Jesus. A liberdade é ser servo dele, escravo dele. O irmão dele, Tiago, que só se converteu depois que Jesus ressuscita, quando escreve o seu livro, ele não começa dizendo, eu sou o irmão do cara, hein? Cuidado. Não. Ele começa dizendo assim, Tiago, escravo de Jesus. Tiago, doulos, servo de Jesus. Essa é a posição que nós devemos querer, queridos. Porque quando eu entro nessa posição, ninguém me toca. Porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. A segunda coisa que o Espírito Santo convence, depois dessa, é da justiça. Você falou, o que é justiça, pastor? Justiça é modelo. Justo. Nossas crianças aqui nos Estados Unidos ensinam isso. Toda vez que eles acham que uma coisa não está justa, eles falam o quê? It's not fair. Não está justo. A palavra tzedakah, justiça, ou tzidkeh, justo, ela vem da capacidade de medir terrenos. Inicialmente era essa ferramenta que, por exemplo, quando eu tinha uma casa aqui, antes de eu passar para morar onde estou morando hoje, eu tive um momento que eu quis me apropriar da área que era minha. Durante muitos anos não me apropriei, mas eu teve um momento que eu tive um dinheiro e não vou fazer aqui. E a primeira coisa que eu precisei de fazer foi chamar a cidade para que ela fizesse justiça. Tzedakah. Eles foram lá, foi um topógrafo, e ele
delimitou a terra, ele colocou piquetes, ele disse, dali para cá pode construir a cerca, aqui pode construir, ali não pode, ali não é seu, agora aqui para dentro é seu. E eu fiquei com um terreno enorme. Muitos irmãos, depois, quando foram me visitar, olharam para mim um pouco atravessado, dizendo, pastor, o senhor deu uma entrada e tanto aí no terreno do condomínio, que era um lago. Eu digo, não, meu filho, é que finalmente foi feito Sedacam. Eu tomei posse daquilo que eu já tinha, mas eu não entendia, porque me faltava uma coisa chamada modelo. Diga essa palavra. Nós todos queremos modelos. Você não sabia disso? Você, desde criança, você imita. Um irmãozinho mais novo imita o mais velho. Seu filho vai para a escola, volta um pouco diferente. Você diz, o que foi que aconteceu? Está imitando alguém. Quando um jovem adolescente começa a entrar no mundo das drogas, é que ele trocou de pai. Trocou de Big Brother. Tem alguém mais velho que ele está admirando mais. Tem alguém mais velho que ele achou mais interessante aquele modelo ou aquele contramodelo. Isso está em nós. Você não sabe quantas vezes o apóstolo Paulo fala da palavra imitai, imitem, sejam imitadores, porque faz parte do meu caráter. Eu tenho aqui profissionais de saúde. A primeira coisa que você fez na sua vida quando você estudou e que você foi fazer residência foi você olhar para alguém que você considerava mentor, para alguém que você considerava que estava ali há mais tempo, e você fez o quê? Você imitou. Você não viu alguém experiente aplicando uma injeção em alguém e você disse, vou inovar. Aplicarei no pescoço. Isso é inerente à nossa natureza. Quem aprendeu a cozinhar com outro, foi olhando, foi observando. E é tão lindo porque o nosso modelo precisa ser Jesus, mas ele disse, se você fizer isso direitinho, se você fizer muito certo, você vai ser convencido pelo Espírito Santo que eu sou o modelo, eu sou o justo, o único. Não há um justo nenhum sequer, a não ser Jesus Cristo, o justo. Quando eu entendo isso, ele é tão maravilhoso que ele disse, você vai me imitar, você vai parecer comigo, você vai começar a transpirar o meu perfume, amém? E você vai fazer obras iguais às minhas, e pasme, eu te dou licença para que você faça obras ainda maiores. Quando Jesus fala obras iguais, ele está falando de qualidade. Quando ele fala de obras maiores, ele está falando de quantidade. Se você for convencido da justiça, que o único modelo que eu tenho para seguir é Jesus, e você diz, por que esse modelo? Primeiro, não precisa explicar, porque Jesus é Jesus. Mas a Bíblia é tão linda que explica. Porque ele é o único que é o mesmo, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os outros modelos mudam. A minha geração inteira seguiu um grupo que falava de um sonho. E um dia o líder desse grupo disse que eles eram mais populares do que Jesus Cristo. Para pouco tempo depois ele olhar para as câmeras e dizer assim, o sonho acabou. E por que acabou, pastor? Porque era um modelo falido. Nossos jovens hoje são educados a olhar para Hollywood. Não entendem que casamento é algo que se faz todo dia. Entendem que casamento é uma festa. Então passa a vida toda dizendo, eu quero casar, eu quero casar. Parece que não quer casar, quer ter uma festa, onde terá uma noite de princesa, uma noite de príncipe. E cada um inventa o que quer, o que pensa, da maneira como quer, porque acha que aquilo é o casamento. E quantas não passaram uma noite de Cinderela e uma vida de quê? Gata borralheira. Eu não disse, não, vocês que disseram, eu só fui repetir. Então, entenda isso, queridos. Nós temos um modelo falido, e o Espírito Santo precisa me convencer que o modelo que eu tenho que seguir é o Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 64:6, mas todos nós somos como o imundo. Todas as nossas justiças, todos os nossos modelos são como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos
arrebatam. É preciso que a gente volte para o modelo original. E quem é esse modelo original? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. E ele diz mais, isso não é novo, amados. Isso é um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ele é, ele foi, e ele será para sempre. Ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. É o que tem na sua mão a chave da morte e do inferno. Viveu, vive e viverá para sempre. É o único modelo que nunca vai lhe decepcionar. É olhar para Jesus e dizer, eu quero ser o teu imitador. Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, me imita, Timóteo, porque eu imito Jesus. Eu imito Jesus. Eu imito Jesus. A obra do Espírito Santo revela a justiça, o padrão de Deus. Não basta ser um bom cônjuge. Sabe, hoje parece que é o dia dos namorados no Brasil, é isso? Então, somos bom cônjuge, vamos comprar flores, coisa linda. Faça, é bonito. Pergunte se a mulher gosta, porque não são todas, a maioria gosta de flores. A maioria. Tem uma ou outra que diz, flor para quê? Quanto foi isso? Devia ter trazido tal coisa, né? Mas aí é legal ser um bom cônjuge, sim ou não? Mas isso não deixa de ser um padrão de justiça humano. E temos que entender que precisamos passar ao padrão de Deus. E o que é ser um bom cônjuge no padrão de Deus? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso inclui ser romântico, pastor? Pode ser, é bom. Mas não é isso que ele está falando. O tipo de amor que ele está dizendo é assim. Ame como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua própria vida por ela. Mulheres, abençoe esse homem. Esteja do lado dele. Esteja junto da missão dele. Eu acho que ele não tem missão nenhuma, pastor. Talvez ele não tenha descoberto ainda. Ore para que Deus o revele e esteja do lado, embaixo da mesma missão, sob a missão, junto com ele. Quando tudo isso ocorre, queridos, eu sou lembrado que um dia me afastei de Deus e por causa disso o resto foi consequência, mas agora eu volto para ele. Amém? Quando eu sou lembrado que há um padrão, quando eu sou lembrado que há um modelo maravilhoso, mas ainda falta algo. Você diz, o que é que falta, pastor? É que eu olho para o mundo que eu vivo e digo, isso parece muita utopia. Não combina com o mundo que está aí fora. A gente vive num mundo injusto. A gente vive num mundo aí que quem passa a perna no outro parece que se dá bem. A gente vive num mundo aí que é muito egoísmo. Sim ou não? Vez por outra eu começo a ficar enfermo, quando eu começo a ler os jornais, assistir e ver a maneira como a justiça humana age. Se uma pessoa simples, humilde, comete um delito, ela é presa. Ela paga a cadeia. Se ela é alguém poderosa, ela passa ali um pouquinho e ela é solta. Isso me dá uma revolta, não sei em você. Dá um certo desânimo, sim ou não? Então eu tenho sede de justiça, que é diferente de sede de vingança. E ele diz que, olha que coisa linda, o Espírito Santo quer me convencer do pecado. Estou convencido do pecado? Sim. Sem Cristo não dá. Eu preciso que Ele seja meu Senhor. Eu sou um péssimo senhor de mim mesmo. Amém. Eu preciso ser convencido da justiça, preciso ser convencido do modelo. Há um modelo, e esse modelo é Jesus. Amém, queridos? Mas eu ainda tenho esse buraco aqui. Ele diz, então o Espírito Santo vai te convencer do juízo. E você diz, mas como é que é isso? Ele explica, no próprio versículo. Ele vai convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo não vai ser julgado não, queridos. Já está julgado. Repete isso assim, depois você entende. Diga assim, já está julgado.
Isso significa que toda sensação de injustiça é suprida quando ele me convence. Tudo já está julgado, não é nem que vai ser, já está julgado. Por isso que ele diz, a mim me pertence a vingança, deixa comigo. Não vingai-vos a vós mesmos. Pelo contrário, seja convencido que já está julgado, seja convencido que já está resolvido. Não vai terminar assim, a história não acabou, o fim ainda não foi escrito para você, mas eu já o fiz. E o que ele está dizendo é simples, queridos. Toda sensação de justiça será suprida no meu e no seu coração, porque tudo já está julgado. Diga isso melhor, pastor. Tudo que você vê hoje que afronta a Deus, tudo que você vê hoje que lhe incomoda, tudo que você vê hoje que traz uma ebulição interior, uma sensação de que não adianta fazer o bem, se acalme, porque já está julgado. Maltratou minha filha, já está julgado. Maltratou meu filho, já está julgado. Passei por algo que tiraram o que era meu, já está julgado. Esse Deus te fará justiça e fará sobressair a sua justiça como o sol do meio-dia. Isso nos leva, queridos, a um estado de paz interior inexplicável. Minha vida está na mão de Deus, Ele é meu Senhor, ninguém me toca. Não sou imitador de nada barato, nada falido que está por aí, que hoje é moda, amanhã não é moda. Eu não vivo preso a essas coisas, eu tenho a quem seguir, eu tenho a quem imitar. E meu coração está em paz, está pacificado, porque Cristo reina e o príncipe desse mundo já está julgado. A tua causa está nas mãos do justo juiz. E foi isso que aconteceu quando Pedro terminou de pregar. Em Atos 2,37. Ouvindo eles estas coisas. Como vocês estão ouvindo hoje? Ouvindo eles estas coisas. Compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, irmãos? O que é que eu faço agora? Depois de ouvir isso, o que é que eu faço? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos, mude sua maneira de pensar. E cada um de vós morra para ser ressurreto, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que essa unção venha sobre a tua vida. Quero fazer uma oração por todos nós. Se você puder, fique de pé. Espírito Santo poderoso, vem sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos e de minhas irmãs. Me convence, Senhor, a cada minuto, a cada dia, a cada hora, a cada instante, que eu não posso viver longe do Teu domínio, Senhor Jesus. Tu és meu Rei, meu Senhor. E quando estou, Senhor, completamente submisso a Ti, sou propriedade exclusiva Tua, e o maligno não pode me tocar. Tu és meu modelo, Tu és o nosso modelo. Nossos olhos estão postos em Ti, autor e consumador da fé. E aleluia, Senhor, porque o Senhor enche o nosso coração de paz, porque tudo já está julgado. E o Teu nome, Senhor, completamente glorificado. Enche os corações. Se você tem uma causa hoje, que você luta com isso no seu coração, coloque na mão do justo juiz. Se você tem uma batalha familiar, coloque isso na mão do justo juiz. Se existe alguém que está prendendo um processo que você sabe que é injusto, coloque na mão do justo juiz e repita dentro de você: já está julgado, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.